Ele vai perguntar para você, onde tem a sua igreja? Lá no Acre. O Acre, ele é assim, assim, assim. Já pensou você saber falar tudo sobre o lugar onde está a sua igreja? Então, já que você não foi, ou talvez não quis ir, então escute o que ele tem para falar assim. Paz, Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe os irmãos. Antes de mais nada, queria dizer para os irmãos que eu prometo que eu vou fazer asfalto nas ruas das favelas. Eu prometo que eu vou dar casa para os pobres e alimento para os famintos. E o meu número ainda não está divulgado porque eu não tenho partido. Amém. Amém, irmãos? Bom, brincadeiras à parte. Essa semana, quando o Marcos falou que eu deveria falar acerca do Acre, eu falei, puxa vida, e agora? Eu não tenho nem telefone do neto, como é que eu vou falar daquele povo lá de cima? Mas enfim, pesquisei, procurei, achei poucas coisas, irmãos. Mas das poucas eu acredito que eu vou conseguir dividir com os irmãos alguns dados, algumas estatísticas que é de bastante interesse para aqueles que ardem dentro do coração o desejo de ser um missionário. Mas não aquele missionário que sai do seu bairro, sai do Oropó e vem para o Nova União, e sai do Suzano e vem para o Ipiranga. Não. Esse não é um missionário. Esse é como é que eu posso dizer? Não tem palavras para dizer. Esse é um membro, um cristão. Um missionário, como o pastor Wagner me explicou, embora eu tenha uma cabeça enorme, com muitos gigas de memória, porém tá ocupado. O processador é lento. Então eu não consegui decorar. Eu perguntei para ele no início do culto, pastor Wagner, o que é um missionário? Ele veio assim, eu pensei, ele vai pensar para falar. Não, ele veio de bate-pronto. Missionário se divide em 5 partes. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ele começou a falar a primeira, a segunda, a terceira, e na quarta, né, chegou, eu falei, graças a Deus. Ele cortou assim. Enfim, não lembro de nenhuma. Eu sei que é bastante coisa. É importante. Com certeza, nossa. Mas enfim. Uma das coisas que ele me explicou foi acerca de que o missionário não é aquela pessoa que a gente diz ser missionário e sai de uma igreja para outra fazendo a obra de Deus. Não, esses não são os missionários. Missionários aqui nós temos, que foi o pastor Wagner, o pastor Cícero e a esposa, a pastora Elaine, e enfim, eles sim foram missionários porque largaram as suas famílias, largaram tudo e saíram do seu estado de origem, ou seja, do seu município, do seu lar, largaram tudo e foram para outro lugar, serem forasteiros, pregar o evangelho, levar as boas novas. Esses são os missionários, mas só enquanto estão pregando, como disse o meu pastor. Quando eles retornam ao seu lar, não mais são missionários. Mas aqui nós vamos falar acerca do Acre, que é um estado pequeno. Ele tem 733.558 habitantes. Na verdade é 559, né, irmão? Mas aí a gente importou tá aqui, então é só 558. Isso é fonte do censo 2010. Ele tem uma área de 164 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Um estado bastante grande. Eu estou dizendo país porque eu vi esses dias que, não há muito tempo, ele era um país considerado estrangeiro, o Acre. Era um estado considerado não do Brasil. Porque houve guerras, enfim, várias coisas. Não convém dizer, porque eu acho que isso não acrescenta o nosso tempo de hoje, aos nossos dias de hoje. Mas a gente quer falar especificamente acerca do Rio Branco, que é nada mais, nada menos que como a nossa capital paulista, o centro, a potência do estado do Acre, que é um município brasileiro, capital do estado do Acre, localizado no Vale do Acre, na região norte do Brasil. Meu Deus do céu. É o município mais populoso do estado. Imagine, se tem 733 mil pessoas no Acre, no Rio Branco, tem 335 mil habitantes aproximadamente. Então é a metade da população só ali, naquele espaço pequeno.
e é quase metade da população. O resto é em caseiro. O Rio Branco foi um dos primeiros povoados a surgir nas margens do Rio Acre, em 1913. Tornou-se em 1920 capital do território do Acre e em 1962 capital do estado. O município de Rio Branco é adotado da cultura faixa prefeital. É o centro administrativo e econômico da região. Mas, irmãos, isso aqui são informações do Acre. Para quem quer ser um vereador lá, coisa do tipo, lindo, serve que é uma beleza. Mas para nós, o que interessa é isso aqui. A população do Acre, 733 mil pessoas. Eu fiz uma outra pesquisa mais aprofundada, eu tive a semana inteira para me preparar. Só que, como eu disse para os irmãos, eu tenho bastante giga, mas tenho pouco processador. Eu mandei um e-mail para mim e eu esqueci de conferir se o e-mail foi. Olha só para os irmãos verem, que maravilha. Enfim, não foi, então eu tive que fazer um debate pronto mediante o que eu já tinha preparado. Segundo o censo 2010, no estado do Acre, os católicos vêm diminuindo e os evangélicos vêm aumentando, numa proporção de que há 10 anos atrás existia 95% da população do Acre, ou seja, desses 730 e poucos mil habitantes, 95% deles, mais ou menos, eram católicos. Hoje já não mais. Hoje já são 73%. E os cristãos, os protestantes de derivadas igrejas religiosas que saem em missões, que esse é o ponto forte do Acre, missão. Poucas igrejas se levantam. Tem um total de 1.156 igrejas no estado do Acre. Poucas se levantam por si só. A grande maioria vem por missionários, principalmente das fronteiras fora do Brasil. 84%, se eu não me engano, são igrejas importadas, vamos dizer assim. Já os evangélicos no estado do Acre hoje chegam a 15%. Há 10 anos atrás eram 2%. Olha que maravilha! 15% de 733 é um grande número, levando em conta que é um estado pequeno, não muito grande. Aqui já tem uma outra pesquisa dizendo exatamente o número de católicos e o número de evangélicos em percentuais, em porcentagens relacionados à população por estado. No Rio Branco existem 5,78% da população do Rio Branco, ou seja, desses 335 mil, são evangélicos, são católicos, e 5,83% são evangélicos. Já a grande maioria são de religiões fundadas por eles mesmos. Ou seja, olha o território que a gente tem, irmãos, para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, pregar esse único Deus que a gente carrega estampado no peito, na testa, onde quer que seja, a parte maior do nosso corpo. Olha o tamanho do espaço que nós temos. É enorme. Olha, eu escutei de fundo a cabeça. Eu escutei. Eu não falei nada, eu só olhei. Isso é por dimensões, gente. Tá sério aí. Vamos agora um dado bastante interessante. A revista Veja, ela lançou uma reportagem acerca da religião no país. E ela apontou um dos fatores pelo qual os estados mais pobres do nosso país, ou seja, as beiradas, vamos dizer assim, são os estados mais pobres. Ela apontou que nas beiradas, vamos dizer dessa forma, ou seja, as fronteiras e os países que fazem margem ao nosso oceano, que é o Atlântico, eles são mais pobres e por isso as pessoas se apegam mais à religiosidade. Isso é dados da revista Veja. Eles colocaram uma margem lá de que 50%, 60% das pessoas dessas regiões são evangélicas, católicas ou cristãs, enfim, tem um segmento religioso. Porém, é um espaço mais pobre, não tem esses privilégios que nós, vamos dizer assim, que nós que somos da nata, que moramos mais pro centro do nosso país, temos esses privilégios. Então, eles não têm. Eles não são dessa forma. Isso que eu estou dizendo, a faixa, como é que eu posso dizer? Já dos oceanos e das fronteiras, não o centro do nosso país. Um dado muito importante, foi um dos mais interessantes que eu achei acerca do Rio Branco, é que ele é um berço dos universitários. Ele é um berço.
o Neto, eu perguntei para ele para confirmar isso, que eu achei muito esquisito. Eu falei, poxa, um país lá, um estadinho lá para cima é berço. Como pode ser isso? E lá é onde se encontra o maior número de estudantes em nível superior. Veja que engraçado. É um estado pequeno, relativamente pequeno, porém as pessoas dão muito valor ao estudo. E também eles estão na classificação do nosso estado, do nosso país, na 86ª, acho que é isso. Ou seja, vamos falar em minha língua. Eles estão no númerozinho 86, irmãos, lá na escala de classificação. O município de Rio Branco está na classificação de 86, dentre tantas. Então não é um país, não é um estado, um município relativamente rico. Porém, é um município relativamente religioso, já segundo as pesquisas da revista Veja. E o mais triste de tudo isso é que 56% dos jovens que entram em faculdades se desligam do seu meio religioso, de todos os segmentos religiosos que eles têm, de tudo que eles vêm fazendo antes ao nível superior. Então isso eu achei muito interessante. Eu falei, puxa vida, as pessoas, os jovens vão lá, trabalham, quando entram na faculdade, se desligam do meio religioso. E isso é um tanto triste. Mas, irmãos, tem outras coisas que eu peguei, mas não convém dizer porque não são tão interessantes. Para finalizar, eu peguei o que seria um missionário e o que seria um embaixador. Segundo o dicionário, missionário, cadê? Certo. Ato de enviar ou ser enviado, encarregado, incumbência, desempenho de um dever. Negociação diplomática. Religião católica, sermão ou série de sermões destinados a avivar a fé. Local onde se estabelecem missionários. Isso quer dizer missionário. Ou seja, aqui temos cerca de 40 missionários. Amém? Era isso que eu tinha que passar para os irmãos. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.